Fala, filhão! Bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Aqui quem fala é o William Shaw e neste vídeo eu vou falar sobre uma técnica que eu tanto menciono no meu Instagram e em vários lugares quando eu estou conversando com as pessoas sobre produtividade, sobre estudos, seja lá qual for o tema, eu sempre menciono a técnica Pomodoro, famigerada técnica Pomodoro. Então se você está ansioso para saber que técnica é essa, do que eu tô falando e tá ansioso para saber logo isso e começar a aplicar já na sua rotina, bora pro vídeo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo por aqui e ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e assim eu consigo ajudar mais e mais pessoas nesse mundo, porque é por isso que a gente tá aqui. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Quantas vezes na sua vida, até na minha, tá? A gente não se deparou com os nossos estudos, a gente sentou ali na mesa em frente à apostila, ou em frente a algum projeto, um trabalho, não só falando de estudo, né? Sobre alguma coisa que a gente tem que fazer e no fim das contas a gente não começou. Só ficou ali na frente, mas a gente ficou mexendo no celular, fazendo várias coisas, exceto aquilo que a gente precisava. Ou então você até começou, abriu a apostila, iniciou o projeto, deu lá as primeiras palavras do seu projeto, os primeiros cálculos, seja lá o que for, mas passou 15, 20 minutos, não passou nem meia hora e você já se perdeu quando você estava no limbo, completamente avulso e alheio ao contexto e até esqueceu que tinha que fazer aquilo que você estava disposto e o que você deveria estar fazendo de fato. Isso é super comum, as pessoas dispersam, mas não tem problema. Boa parte das pessoas tem dificuldade em focar em uma única tarefa. Isso é super comum, a gente cansa, a gente sente, sei lá, a gente quer uma mudança, uma dinâmica e, bom, a gente não consegue focar ali muito tempo sem avacalhar tudo, entendeu? E, bom, ou as pessoas nem começam, ou elas começam e dispersam. É mais ou menos assim que funciona. E isso acontece geralmente por 3 razões. Ou porque a tarefa é muito chata, ou porque a tarefa é muito extensa e vai levar um tempo, você sabe que aquilo ali vai durar o dia inteiro, talvez mais dias, ou porque a tarefa é até ok, mas tem alguma coisa mais legal para fazer. Seja conversar com alguém mais interessante, ou então terminar aquela série que você tanto quer terminar, e no fim das contas, você não consegue fazer o que precisa ser feito. E aí pode ser uma combinação de tudo, né? Às vezes é uma tarefa que é chata e grande e você tá doido para terminar a sua série. Mas isso é super comum, tá? Mas a gente tá aqui justamente para falar um pouco sobre esse problema e como que a gente pode fazer com que isso pare de acontecer nas nossas rotinas, tá? No nosso dia a dia. E olha só, como eu tô falando, né? É natural as pessoas dispersarem quando elas estão fazendo alguma coisa. Principalmente se for nessas condições que eu falei. E, bom, tendo em vista isso, elas começam a mexer no celular, assistir vídeo, começam a fazer qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, já teve vezes que eu comecei a limpar minha casa porque eu não queria fazer o que eu deveria fazer. E aí quando veio, eu dei uma geral na casa e eu precisava estudar e não estava estudando, tá? E aí o que é mais importante, o que é mais urgente, a gente acaba deixando de segundo plano. E isso não é bom, convenhamos. E existe um mito muito difundido, que é o mito de que aquele que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é o foda. E tem gente que se gaba com isso. Tem gente que chega falando, nossa, você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo? E aí começa a falar, eu consigo, pra mim é tranquilo, eu consigo ter um olho no peixe, outro no gato e conseguir fazer as coisas tranquilamente. Mas quer saber a verdade? Isso é um mito, isso é a maior bobeira, o maior papo furado que você pode ouvir. Eu não acredito nisso, tá? A verdade é que quando você pega para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né, fazer coisas simultâneas, você leva pelo menos 20% mais tempo. Então vamos supor, você precisa ali estudar ou fazer um trabalho, e aí começa a conversar com alguém que você está com saudade no WhatsApp. Você vai levar pelo menos 20% mais tempo. Repito, pelo menos 20%. Mas a gente sabe que quando a gente pega para, por exemplo, mexer no WhatsApp e fazer o que precisa ser feito, na verdade a gente leva muito mais que 20% do tempo. Às vezes a gente leva o dobro do tempo e fica a tarde inteira nessa e não resolve absolutamente nada. Então, se você quer ser produtivo, você tem que parar
com essa ideia de querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque isso é contra as ideias da produtividade. Você precisa render. E como sua mãe já disse em algum momento, filho, tem hora para tudo. E isso é muito verdade. Muita coisa que as nossas mães falam, na verdade, tem muito fundamento, ok? E, bom, foi passando numa situação muito ruim da minha vida quando eu estava lá no primeiro período de engenharia de controle de automação, lá no FMG. Eu não estava me preparando tão bem assim para a prova de cálculo, e aí eu percebi que a prova era dali a 2 dias, eu só tinha um final de semana para estudar, tinha muito conteúdo, e eu percebi que eu só ia dar conta mesmo se eu focasse muito nesses dias. E eu entrei em desespero. Foi aí que comecei a pesquisar várias formas de conseguir me manter mais focado, de otimizar meu tempo, e foi quando eu conheci a técnica Pomodoro, tá? Então vamos de fato à técnica Pomodoro, tá? Lembrando que ela não é só útil para a gente conseguir focar em uma única coisa de cada vez, mas também ela é muito útil, principalmente, foi assim que eu vi naquela época, para fazer alguma coisa que a gente não acha tão legal, uma coisa chata. E muitas vezes estudar, principalmente que a gente não está muito afim naquele momento, é uma coisa chata. Então eu tinha que estudar cálculo, eu tinha que ler muito, eu tinha que fazer muito exercício. Eu não estava afim, mas a técnica Pomodoro me colocou na linha e eu, no fim das contas, olha só, consegui estudar tudo que eu precisava, fiz a prova e consegui a nota que eu queria, ok? E, bom, vamos lá, como é que funciona a técnica Pomodoro? Você tem que pensar que é um ciclo de 4 módulos de tempo, tá? E cada módulo de tempo tem 30 minutos, ok? Então vamos lá. Suponhamos que o objetivo principal seja estudar, tá? Mas você pode aplicar, obviamente, para qualquer situação, para o trabalho, para o estudo, para o projeto X, enfim, para qualquer coisa. Até mesmo para limpar sua casa, por exemplo, tá? E, bom, é mais ou menos assim. Nos primeiros 25 minutos, você vai se propor a fazer única e exclusivamente aquilo que você precisa. No nosso caso aqui, você vai se propor somente a estudar. Nada além disso. Você não pode sair para ir no banheiro, você não pode sair para beber água, você não pode sair para comer, não pode mexer no celular, não pode fazer absolutamente nada. Você tem que focar 25 minutos naquilo, ok? Passado esses 25 minutos, você precisa agora descansar 5 minutos. E aí, nesse descanso de 5 minutos, vai parar tudo que você estava fazendo nos 25, deu tempo, você vai fazer qualquer coisa que você quiser da sua vida nesses 5 minutos. A única regra é que você não pode, no caso, estudar. Você pode ir no banheiro, você pode fazer tudo que eu falei que você não podia anteriormente, comer, ir no banheiro, beber água, você pode fazer flexão, pode meditar, você pode ir ali na padaria e voltar, qualquer coisa, só não pode estudar. E passado esses 25 minutos de estudo, de execução, né, e esses 5 minutos de descanso, acaba o primeiro módulo. E aí o primeiro módulo de 30 minutos foi realizado, beleza? Acabado esse primeiro módulo, você vai para o segundo módulo. E é basicamente uma repetição do primeiro módulo. Então você vai fazer 25 minutos de execução, 5 minutos de descanso. O primeiro módulo é assim, o segundo módulo é assim, o terceiro módulo é a mesma coisa e o quarto módulo é a mesma coisa. É uma repetição de todos esses módulos, é um ciclo. A diferença é que após os 25 minutos de execução do quarto módulo, o seu período de descanso pode ser maior, já que você já fez muita execução antes. Então você pode aí descansar em vez de 5 minutos, pelo menos 15, né? De 15 a 30 minutos. E aí a gente acaba o primeiro ciclo do Pomodoro, né? Num tempo de aproximadamente 2 horas. Se você tiver mais tempo para continuar fazendo o que você precisa fazer, estudar ou trabalhar, beleza, então tudo se repete, você volta lá no primeiro módulo, depois o segundo, terceiro, quarto, e vai infinitamente até você acabar o que precisa ser feito, até não ter tempo mais, ok? E, bom, você vai precisar somente de um timer. E aí você pode usar, sei lá, algum alarme que você tem em casa, ou você pode usar o celular, mas aí vai requerer um pouco mais de disciplina da sua parte. Ou então você pode, por exemplo, baixar alguns aplicativos para computador, tem aplicativo para celular também. E aí, enfim, o negócio é fazer com que aconteça essa ideia. E, mais uma vez, só precisa de um timer para marcar 25 minutos e um timer para marcar 5 minutos. Um detalhe, essa divisão que eu te ensinei era a divisão padrão que é ensinada sobre o Pomodoro. Mas tem gente que acha que 25 minutos não é o suficiente. Às vezes está fazendo alguma coisa que não tem como você começar e acabar antes de 25 minutos, suponhamos.
E aí você pode adaptar, obviamente, tem gente que faz em vez de 25 minutos e 5 minutos de descanso, faz 50 minutos de execução e 10 minutos de descanso. Você tem que testar e ver o que é melhor. Eu gosto de fazer 25 porque, sei lá, passa mais de 25 minutos fazendo uma mesma coisa, pode ser que eu perca um pouco a atenção, e isso é uma coisa que você tem que ir testando e descobrindo, ok? Detalhe, eu confesso que às vezes, por exemplo, na mesma situação que eu falei, estudando para a prova de cálculo, os exercícios eram muito extensos, e aí eu estava no meio do raciocínio da resolução do exercício, fazendo aquelas contas que tinha que ter muita atenção e o tempo batia. Eu terminava a conta antes de fazer o meu descanso. No caso de execução, não tem problema continuar fazendo um pouco mais. O que não rola é você ficar estendendo demais o tempo de descanso, beleza? É 5 minutos, pronto, acabou, vamos voltar para a execução, ok? Lembrando que, independente de 25 minutos com pausa de 5 ou 50 minutos com pausa de 10, o importante é você focar quando precisa focar e descansar quando precisa descansar, beleza? Você vai perceber que as tarefas mais chatas do mundo vão começar a fluir, você vai perceber que vai levar menos tempo também para fazer o que precisa ser feito, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. E é isso. Muito obrigado, valeu, forte abraço e tamo junto.